estou decidido a ver uma transformação sobre a vida de muitos nesse lugar. E o Senhor virou uma chave esse dia na minha vida, falou algo para mim, me deu um acesso. O Senhor falou assim: agora é a hora. O Senhor falou: agora é a hora de despertar esse povo. Aleluia. O Senhor vai ter que mexer com você nesses dias aqui. Não, vou falar melhor, Ele vai ter que sacudir você. Olha, que você saia muito ofendido desse lugar. Porque é sinal que quando você está sendo ofendido, a tua razão é que chegou a revelação. Olha, toda a revelação quando chega, ela vai confrontar a tua razão. Sua maneira de pensar, de agir, de falar, de se mover, vai ter que mudar tudo. Fala, mudança radical. Olha só avança aquele que está decidido a tomar uma atitude de transformação na sua vida. Fala, o Evangelho do Senhor é puro poder, é glória, é força, é temor, é santidade, é sabedoria, é conhecimento, é inteligência. Fala, sobrenatural. Talvez você vai se sentir num congresso de ativação profética, coisa desse tipo. Mas não, é vida no Espírito. Às vezes nós vamos falar, vamos para o evento Vida no Espírito, vai falar de oração, línguas, meditação, fala isso aqui. Isso é o normativo que você já sabe. Agora você precisa de um sacudimento na sua vida. Quando Deus está sacudindo uma pessoa, irmão, quando Ele começa a pegar você e sacudir as suas estruturas, da sua alma, da sua mente, o Senhor começa a te modelar, Ele começa a reestruturar você. Amém, amém? Irmãos, tem algo que se isso entrar na tua mente, no teu entendimento, eu estou falando para você, você não sairá desse lugar como a mesma pessoa que você entrou. O nível que você chegou, que você acha que tem de espírito, vai ter que mudar tudo na tua vida de novo. Fala, para cada nova etapa da minha vida, o Senhor Ele me reseta. Fala, é como se eu aprendesse tudo de novo. Tu vai fazer um download do céu aí na tua alma. Você vai aprender de uma vez por todas a viver no Espírito, irmão. Aleluia. Fala, há uma dimensão. E essa dimensão pertence aos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, me ajude, papai. Como trazer isso para Ele, Senhor? Que o Senhor venha sacudir essa igreja hoje, Pai. Ofenda a mente deles, ó Pai. Confunda a mente deles, ó Pai. Para que eles se apeguem só na revelação, Senhor. Para que eles decidam uma vez por todas andar por fé, Senhor. Para que o coração deles seja exposto, Pai. E a glória do Senhor venha trazer o verdadeiro entendimento dos céus. Fala, uma grande mudança chegou na minha vida. Tu crê nisso? Domingo passado, o Senhor lhe trouxe uma dimensão muito forte aqui dentro. Muitas pessoas que pegou aquilo ali, a mente mudou e a dimensão dela mudou. A forma dela, os sentidos, o acesso mudou. E muitas coisas boas começaram a acontecer logo após o domingo. Na segunda-feira, muitas coisas poderosas começaram a acontecer. Testemunhos, coisas acontecendo, porta abrindo. Epa, peraí, meu Deus. É tempo de um grande aceleramento de Deus na sua vida. Os céus, quando Ele está trabalhando em você, Ele te retém por um tempo. Para te ensinar. Para te modelar. Para te capacitar. E Deus está te testando. Está provando você. Aí depois que você passa esse período de teste, de preparação, segura, meu filho. Porque depois Ele vai fazer você correr. E Ele vai falar para você, não pare até que eu ordeno que você pare de novo. Então, há um período que Deus nos para. E esse período que Deus te para é para te treinar, te capacitar, te purificar. Tratar com você.
Mas depois que a porta de novo se abre no mundo espiritual, e o Senhor fala para você assim, ó, corre como nunca antes você correu. Você está preparado para uma grande corrida com Deus esse ano? Você está preparado para uma grande corrida este ano? Tu tem certeza? Tu tem certeza? Jesus disse, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim, que não encontre em mim motivo de tropeço, porque ele vai ofender você. Eu tenho sido ofendido por Deus por tanto tempo, para que meu coração fosse transformado, ele tem que ofender a minha razão. Ele tem que me libertar da minha razão. Ele tem que libertar do domínio da minha própria inteligência. Para mim receber a inteligência, do espírito de inteligência, eu tive que abandonar o que eu achava que sabia. Meus conceitos, preconceitos, tantas coisas que nós criamos. Muitos religiosos, muita gente acha que ele está sempre na porta, batendo, esperando até que você abra, porque ela pega um versículo, isola e resume que Jesus é isso. Não, ele é cavaleiro, não. Ele também derruba a muralha, tá? Ele também arromba a porta. Quando tem intercessores que andam nas dimensões celestiais, Senhor, eu entrego aquela vida, ele vai lá e pega com a força do poder dele. E não há demônio nem homem que resista o poder da sua salvação. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Dá glória a Jesus. Você não pode ficar limitando a forma que Deus trabalha. Você quer mudança na sua vida, então se prepara que Deus primeiro te ofende. Ele expõe seu coração. Tu vai ter que se humilhar diante dele. E ele começa a modelar você no novo padrão. Fala, agora eu digo. Aí ele fala assim, agora eu posso fazer novas coisas na sua vida. Porque as velhas já se passaram. Dá glória a Jesus. Fala, as velhas coisas estão se passando. Ó, quer ver o negócio? Quem é que ora em línguas? Levanta a mão. Vai atualizar tudo. A sua maneira de orar em línguas e o seu entendimento vai ter que mudar tudo, meu querido. O Senhor derramou uma glória dentro da dimensão da oração. Línguas, o Senhor fala, olha as dimensões que o meu povo precisa acessar. Eu falei, Senhor, que loucura. O Senhor falou, vai, ensino novo. Fala de glória em glória. Eu estou em um processo de transformação contínua. Espera aí, ô crente, deixa eu te falar um negócio para você. Cada nova dimensão que o Senhor está te levando, cada novo nível de revelação, os teus dons mudam de operação. A forma de você se mover nos seus dons muda tudo. Muda tudo. Tudo vai mudar. Tudo se renova, tudo se faz novo. O céu está em contínua transformação, em contínuo movimento de glória. Glória. Por que os anjos não param de adorar? Porque dia e noite? Porque dia e noite estão vendo uma nova glória. Um novo brilho, uma nova luz, algo mais forte. Eles estão sempre aprendendo diante do Altíssimo. Aleluia. O Senhor vai ter que modelar algo em você hoje, de elevar-se a baragaia. E vão começar a quebrar toda a racionalidade, todo entupimento da nossa mente religiosa. Esses bloqueios do seu passado, essas fortalezas vão ter que ser derrubadas da glória. Fala, é tempo de derrubar fortalezas. Checalamada súria. Oh, você vai correr mais rápido, não vai? Irmão, o som muda, a tua atmosfera muda, a tua dinâmica muda, tua percepção muda. Calavassuri delefato caparetequeia. Então, que Deus me use para te ofender essa noite aqui. Amém, amém? Abre para mim, pega sua Bíblia. Bem rápido. Tocou, Síria. 1 Coríntios 1, 25. Coloca na tela para a gente aí. Amanhã, todos os pastores estão nos visitando, os profetas. Profeta Renato. Satisfação. Aí, ó, amigo aqui, ó, se encontraram. Todos que estão aqui, os profetas, pastores, todos vocês, eu quero conhecer todos vocês, quero que vocês sentem todos aqui, os pastores visitantes, e nessas primeiras fileiras aqui, amém? Porque quando começar a cair a glória, vocês têm que ser o primeiro a receber, meu querido. Vocês têm que ser o exemplo para todo mundo que está aqui dentro.
Nós, pastor, temos que ser os primeiros a se jogar no chão, a rolar para mostrar para essa geração que dependemos, estamos aqui buscando o mais de Deus. Aleluia, Lamarce. Deixa eu correr um pouquinho aqui, peraí. Cara, Deus tem que sacudir a tua vida. Deus me usa para fazer alguma coisa muito louca, para você ficar muito ofendido. Aí Deus julga seu coração. Aí Ele te pega naquilo que você se ofende. Já viu quantas coisas você falou das pessoas, depois Deus te pegou? Quantas coisas você falou, eu nunca vou dar lugar assim. Daqui a pouco tu tá falando assim. Né? Tu ainda vai fazer coisas mais loucas para Jesus. Você vai começar a aprender o que é dinâmica de espírito. Uma vez que você aprende a acessar a dimensão do espírito, meu filho, vá. Solta todo o teu espírito. Não fica só mentezinha religiosa limitando você, não. Não limita você, não se limite. Deixa a tua mente fluir. Deixa o espírito governar e tomar tudo. Aleluia. Começa a orar quando já sinto que meu espírito já entrou. Corre. Quando nós entramos em espírito, na dimensão, e cruza a dimensão do espírito, tu não precisa ficar 2, 3 horas. Tu já entra, meu filho. Tu já começa a receber. 10 minutos, 5 minutos na dimensão da glória é mais do que 5 horas de oração direto. É mais do que um mês de oração, se você não sabe, meu querido. Alavassúria, manácia. Quando entramos na dimensão do espírito, tudo se acelera na nossa vida. Mas o Senhor vai remover essas fortalezas que está impedindo o povo de avançar e de prosperar nessa terra. Há um poder ilimitado dentro da tua natureza. Aleluia. Estamos sentados em lugares altos ou não estamos? Pertencemos àquele que é todo poderoso ou não? De quem você é filho, hein? De quem você é filho? Que ele é masto que te decapa. Essas ondas do cosmos que tem jogado frieza na tua alma, te bloqueado com iniquidades do teu passado, elas vão começar a cair. Eu estou pregando para você, vai recebendo o Espírito. Eu estou ministrando ao teu espírito agora. Fala, minha dimensão está mudando. Glória. Pecadaço do coranda vastide de caia. Levassuriquia. Rucidele marraçaia. Vamos ler. Portanto, a insensatez, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos seres humanos. Qual que é a versão Almeida? Ele é mandaraçudo com marabambarachia. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia. Vai. 26. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Vamos aprender a pensar como temos que pensar. Essa pregação tem um intuito de abrir tua visão espiritual, destravar sua mente. Fala um destravamento na minha mente. Você vai saber um pouquinho mais do que é sua mente. Tu vai ficar fascinado com isso. Aí tu vai olhar para você, meu Deus, é isso que eu tenho? É. E às vezes você não sabe isso. Fala, com o meu entendimento está em um processo profundo de transformação. Eu não posso parar mais. Fala para o seu irmão, se você viu eu fazendo uma coisa louca, faça uma pior ainda. Amém? Olha, só os loucos dê glória a Deus. Cadê os loucos aqui? Pronto. Agora dá certo o negócio. Você senta glorificando o Senhor com suas palmas.
Ontem dei uma pregação bem rápida aqui. Falei algo de uma música muito bacana. No reino de Deus as coisas são inversas ao que a razão e a lógica nos apontam. O menos é mais. O líder se torna servo. O pobre é rico. O louco é sábio. Os últimos são os primeiros. Aquele que é fraco se torna forte. O grande é pequeno. Quem perde é quem ganha. Quem chora é que ri. E quem morre é que vive. Agora você quer andar na sua lógica? Ou você quer andar na dinâmica do reino dos céus? O que você quer na sua vida? Você sabia que dentro da dimensão do Espírito, assim como normalmente você aprende as coisas, você tem que usar seu intelecto, seu conhecimento, a sua consciência para desenvolver o entendimento da sua vida, para você aprender na escola, para você aprender no trabalho, a sua profissão. Você sabia, da mesma forma, você vai ter que aprender conscientemente das coisas espirituais que foram otorgadas para você? Fala, a minha mente, ela tem que passar um processo de tratamento, transformação, para que eu possa entrar nas dimensões do Espírito. Aleluia. Acho que você não entendeu o que eu falei. Há um processo que você tem que aprender as coisas naturalmente. Quando você nasce do Espírito, esse mesmo processo vai desencadear dentro da sua natureza espiritual e a sua natureza natural. Elas duas vão se fundir. Fala, as minhas duas naturezas. Elas se encontram. Às vezes a pessoa fala do Espírito, ela não entende o que é o seu Espírito. Às vezes você fala da sua alma, você não entende o que é a sua alma. Talvez você ache que a sua alma não pode receber um poder espiritual. Não, a sua alma evolui e ela é transformada junta com o teu espírito. O problema é quando você trata muito de um lado e esquece de outro. Há muitos que só buscam muitos moveres, mas se esquece de levar a alma para um processo profundo de transformação e elevação. Amanhã, se Deus me permitir, eu vou ensinar para vocês detalhe por detalhe sobre o poder que está dentro da alma do homem. E as revelações que Deus me concedeu sobre isso. Hoje eu não tinha nem condição física de estar aqui em pé diante de vocês. Passei dias sem dormir. Fui atingido por uma enfermidade, mas Deus, Senhor, não me permitiu que aquilo me afetasse de uma forma mais profunda. E foi difícil para mim. Suportar dor dia e noite para o suporte. E buscar revelação não é fácil. Mas o Senhor é quem nos capacita. Aumenta o nosso nível de dependência. E para que você possa viver nessa dimensão e nessa dinâmica do Espírito, você pode gravar a primeira coisa e coloca no teu coração: dependência radical. Fala, dependência radical. Toda área na sua vida onde você reduz a rendição ao Senhor, você aumenta os problemas na sua vida. Não adianta você fugir disso. Aonde nós estamos reduzindo a nossa rendição, estamos causando problema para a nossa própria vida. Quando Deus ele observa que você está saindo de um lugar de rendição, do esconderijo do Altíssimo, Ele vai ter que te pegar de outra forma. E não espere que Ele te aperte nos desertos e coisas desnecessárias você passar na sua vida. Depois que você passa por processos, aprende a andar conforme Ele te ensinou a andar. Porque aqueles que vivem no Espírito, ande também no Espírito da glória a Jesus. Então, todo o decorrer da sua caminhada, da sua vida, o Espírito Santo ele está te doutrinando. Ele está te ensinando através de todas as etapas que você tem passado na sua vida. Aprender a viver e andar pelo Espírito. Fala, viver é uma coisa. Andar é outra coisa. As formas que Deus trabalha, elas são opostas a que o homem pensa. Fala, as formas que Deus trabalha, elas são opostas ao que o homem pensa. Isso. Então você vai ter que se acostumar com uma coisa na sua vida se você quer entrar na dimensão do Espírito. Deus vai te contrariar e te ofender. Jesus ele fazia isso de propósito, para testar o coração de todos os discípulos que estavam com ele, de toda aquela multidão que estava com ele. Jesus ele lançava palavras de ofensas
proposital, para saber o que estava no coração de cada um. Em João capítulo 6, ali está uma das maiores ofensas que foi causada por Jesus nos fariseus e nos seus discípulos. Quando ele falou que ele era o pão que desceu do céu. Que todo aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue, nunca mais morrerá. Os discípulos olharam para ele, os fariseus olharam para ele e falaram, não estamos falando que ele tem demônio? Como esse homem pode dar da sua carne para comer, do seu sangue para beber? E o que os discípulos falaram? Depois se fala no versículo 661. Dura essa palavra. E já voltaram as costas e não puderam mais andar com ele. E foram embora. Jesus chamou os outros 12 e falou, vocês também querem ir? Vocês podem seguir eles, pode ir embora. Jesus estava contrariando os seus discípulos. Por que Deus nos contraria? Para testar quem nós somos. Para expor nosso coração. Para saber o nível que você está disposto a se render ou não. Não é pelo que tu fala, não é pelo teu desejo emocional que você se aposta das riquezas celestiais. É na sua perseverança. É na perseverança que se apossamos do reino. O sentimento é bom. As emoções são boas. Mas elas vão ter que ser tratadas também. Elas vão passar num funil. O Senhor vai lançar suas emoções, seu sentimento, a sua alma num funil. Porque a alma é enganosa. A mente do homem é enganosa. Você só sabe de fato aquilo que você quer depois que você passa um bom período de tratamento nessa terra. Quando a mão de Deus começa a nos quebrar. Quando Ele começa a nos confundir. Ele fala assim para Marta, o que eu faço hoje tu não sabes, mas amanhã tu entenderá. Ele teve que ofender Marta e Maria. Mandaram mensageiros para falar, aquele que tu ama, seu amigo, está morrendo. Vem depressa, senão ele vai morrer. E Jesus fez o contrário. Esperou mais 4 dias para que ele morresse. Depois de 4 dias, ele foi lá. Então você se prepara, se você quer crescer, quer andar na dimensão do Espírito, você vai ser contrariado. Em tudo aquilo que você governa, com a sua alma, com a sua razão, toda a tua estrutura religiosa, racional, ela é quebrantada pelo poder sobrenatural. Ele vai te ensinar que ele está além de qualquer coisa normativa. No reino de Deus nós vivemos, respiramos e nos movemos pelo Espírito da graça, da glória. Você está entendendo o que Deus está começando a falar com você aqui dentro? Que tem muitas áreas em você que Deus vai ter que te ofender para te libertar? Quando eu era contrariado profundamente por Deus nessa terra, era ali que entravam os grandes momentos de transformação na minha vida. Aleluia! Aleluia! Quantas coisas você falou para Deus, eu nunca vou ser assim com o Senhor. Olha o que as pessoas fazem, pessoa blasfema, te abandona, mas depois você cai em contrariedade. Ele permite você cair em contrariedade. Para depois pegar você e falar assim, você não pode andar comigo baseado na força do seu orgulho. A sua carne não tem que se orgulhar diante de mim. Ela só tem que se render a mim. Toda vez que nós nos propomos a falar, eu jamais, já caiu. Ele vai te pegar nisso. Porque Deus ele ofende o homem para tratar com a sua estrutura de orgulho, para libertar o homem, para que o seu espírito seja livre da glória de Jesus. Deus ele vai quebrantando o homem de glória em glória, tempo em tempo, fase em fase, ele tem que quebrar a nossa natureza humana. Tudo que você não consegue aprender dentro da palavra, por uma rendição, ele vai fazer você aprender através das provações. O que significa deserto? Deserto significa muita coisa, mas tem uma coisa importante que eu quero falar para você. 2 coisas muito importantes. Quando Deus levou Moisés para o deserto, foi para tirar o Egito de dentro dele. Era um homem cheio de muito conhecimento. Ele conhecia de todo tipo de astrologia e poderes místicos que estavam no Egito, ele sabia. 40 anos para ser purificado no deserto. 40 anos para ser tratado na sua estrutura humana. 40 anos para libertar ele da linguagem do Egito. Para humilhar Moisés, ensinar ele a ser um homem humilde. Depois de 40 anos, Deus chama ele de volta, vem Moisés. Eu não sei o processo, como é que está o seu processo na sua vida. Mas quando ele te conduz ao deserto, ele está tirando o mundo de você.
Ele está te libertando você do teu domínio, da sua inteligência, da sua força, da sua razão. A nossa alma, irmão, ela tem estruturas tão fortes de ser quebrada, que leva às vezes anos para Deus liberar o espírito dessa pessoa. Ela passa tanto processo, mas tanto processo, para mudar o seu conceito, abandonar a sua razão, deixar de lado o seu orgulho e falar: Senhor, é do seu jeito, é da sua forma, é como tu queres. Você sabe que não é só por falar, que isso não é um processo fácil. Eu conheci vários tipos de líderes na nação, já fui por muitos lugares. Eu vi Deus quebrando pessoas durante muitos anos, e era o próprio Senhor, a própria mão do Senhor, para liberar o espírito deles, para que Deus possa usá-los de uma forma plena e completa. O homem em si mesmo, ele é forte. E tem pessoas que é tão forte, irmãos. E amanhã nós vamos falar um pouquinho mais disso para vocês. Que elas pregam sobre o domínio da alma. É tão impactante as suas pregações, emocionantes. E achamos que isso é um poder de Deus, quando na verdade é o poder dos homens. E nós temos que aprender a definir na nossa vida qual poder nós queremos. Você que quer entrar para a dimensão do Espírito e viver na dimensão do Espírito, tenha certeza de uma coisa que eu vou te falar. Todo conhecimento que é depositado, revelado, você não tem domínio sobre isso. É isso que tem domínio sobre você. Na sua razão você faz o que você quer, você prega o que você quer, você vai onde você quer, você faz o que você quiser. Mas no reino não é assim. Por todo conhecimento revelado que eu tenho, eu só posso subir aqui em cima se ele me falar. Eu dependo que ele abra. E eu posso entender o que ele quer falar. E se ele me reter um pouquinho, já era. Eu vou tentar na força da alma aquilo que só pelo Espírito eu sou capaz de fazer. E o Senhor vai ter que trazer uma poderosa libertação na sua mente. Então, para isso, há um processo de ofensa que nós passamos. Queira você aceitar ou não, é bíblico. João Batista estava ofendido na prisão. Ele esperava uma coisa, ele esperava que fossem as coisas de um jeito, e não foi do jeito que ele queria. João Batista foi lançado ali para passar um processo com Deus. Ao ponto daquele que anunciou o Messias, dele mesmo, e contra a sua própria palavra. É tu mesmo? Ou deveremos esperar outro? Não, peraí, nós não estamos falando de qualquer profeta. Jesus disse que nascido de mulher não existia um homem tão grande como João Batista. E esse homem teve que ser ofendido por Jesus. Jesus contrariou ele. E a resposta de Jesus para João Batista qual foi? Ele chamou aleijados, coxos, cegos, mudos e surdos. Curou a todos e falou para os discípulos de João: vai e fala para João o que vocês estão vendo. Vai e fala, relata a ele o que vocês estão vendo. Esta foi a resposta de Jesus. E a resposta dele para os seus processos crônicos de ofensa, somente essas questões na sua vida que te impedem de avançar, ela está numa visão espiritual que ele quer te dar. Tudo vai começar a mudar na sua vida a partir daquilo que você está vendo na esfera espiritual. O homem, ele cresce de acordo com a sua visão, até onde sua visão pode chegar. Você sabia que você está vendo todo o tempo no mundo espiritual e às vezes você não percebe? O problema é que você não consegue perceber. Repita comigo: todo o tempo eu vejo, embora não percebo. A Bíblia diz em Jó 33,14: embora Deus fala de uma maneira, ora fala de outra, porém não há quem perceba, quem ouça. Deus está falando todo o tempo. Todo o tempo o mundo espiritual está se comunicando com você, mas a sua mente, alguma coisa está errada em você, que você não está percebendo isso. Entramos para a conquista de algo e de repente nós não estamos vendo saída e ficamos embaraçados com nossos sentimentos e emoções, não conseguimos olhar para o alto, não conseguimos ter resposta de Deus. Por quê? Tem algum processo que está errado em você, que Deus vai ter que te mudar. Ele tem resposta para tudo na tua vida. Nós que andamos na dimensão do Espírito, estou te falando uma coisa seríssima isso aqui. Eu falei: Senhor, esse evento tem que mudar a maneira desse povo pensar radicalmente. Quando começar a descer aquela unção de ativação, meu querido, eu quero agarrar na tua cabeça. Se for possível, pega um bisturi para mim abrir com a mão lá dentro, assim, ó. Eu estou falando sério, vim determinado.
a ofender você, agarrar a tua cabeça até que você mude nesse lugar. É o seu tempo de mudança. Seu tempo de mudança. E quem quer viver na dimensão do Espírito tem que ter um espírito livre. E uma mente que não vai se ofender com ele, porque todo momento, quando você entra nessa dimensão, meu querido, as coisas não funcionam mais do teu jeito, mas é da forma que o mundo espiritual está trabalhando. Porque todos que são guiados pelo Espírito, você será guiado pelo Espírito. Desde o teu levantar, teu deitar, irmãos. Há um movimento do Espírito e você não pode parar, você não pode reter mais o Espírito. Ele quer te ensinar como ele trabalha. Ele quer mostrar para você tudo, mas porém você vai ter que ter uma ativação sobrenatural hoje na sua mente. Aleluia, 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 aleluia. Você não pode viver experiências sobrenaturais e não vai conseguir viver plenamente na dimensão do Espírito se você não passar um processo de metanoia. Aleluia. Dá glória a Jesus. Romanos 12, coloca para mim. Isso tem que ser muito rápido, mais rápido. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Presta atenção nisso aqui. Volta aqui. Seu corpo, vivo, santo e agradável, está ali. É um culto. Escute daqui a pouquinho que eu vou te falar. Vai. 2. E não sedes conformados com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Hoje é uma movimentação do reino dos céus, para quebrar toda estrutura de principado e resistências malignas, que está retendo a sua alma de entrar junto com o teu espírito e ter uma mudança de mente. Meu querido, puxe a tua alma e fala, aprenda, porque agora é tempo de mudança. Ai, meu Deus do céu, Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa... Ai, Jesus. Aqui os teólogos aqui ficam pirados aqui. Não dá para eles não. E vos renoveis no espírito da vossa... Depois que você passa uma renovação no espírito da mente, olha só, olha o que você tem. Aí você pode receber isso aqui agora. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Da glória a Jesus Cristo. Aleluia. Então quer dizer que a sua mente, o espírito da sua mente. Quando eu falo da sua mente natural, nós estamos falando que nessa mente natural que você pensa só como é natural, tem uma dimensão ali dentro conectada com ela que chama espírito da sua mente. Eu tenho um coração espiritual, eu tenho uma consciência espiritual, eu tenho uma mente espiritual, eu tenho olhos espirituais que estão conectados com o meu natural, que estão conectados com a minha mente natural, com o meu coração natural. Eu tenho braços espirituais. Eu tenho pernas espirituais. Às vezes eu estou assim, porque as minhas pernas espirituais estão se movimentando. Ó. E aí que está o teu grande dilema na sua vida. Esse é o grande problema das pessoas. Elas ficam tentando separar uma coisa da outra. Sendo que você deveria juntar as duas coisas numa só direção. Porque nós estamos agora em um processo de crucificação, de mortificação da carne. Para que ela seja vivificada, renovada. Quando você nasceu de novo, tudo começa no novo nascimento, irmãos. Eu sei que você conhece muitas coisas sobre isso, mas nós temos que ter uma nova visão sobre isso. Achamos que no novo nascimento tudo já se fez perfeito, nós estamos completos. Não, muito, muito pelo contrário. Quem nasce de novo é teu espírito, tua alma não nasce de novo. Quando o teu espírito nasce de novo, ele recebe uma genética, ele recebe códigos do céu. Eu quero te falar, eu vou mexer com você, problema da tua razão, que ela tem que ser escandalizada mesmo. Eu quero te falar que todo o processo de vida no espírito, dimensão no espírito, envolve o corpo físico, envolve a genética. Envolve toda a dimensão de alma e espírito, é uma coisa só. Tudo se torna uma coisa só. Aleluia. Elias, ele recebeu esse livro de revelação, meu filho. Porque o Espírito de Deus pegava o corpo dele, transladava o corpo dele de um lado para o outro. Elias corria com o corpo físico mais rápido do que os cavalos de Acabe. Aleluia. A dimensão que ele andava, que o corpo físico dele andava, estava dentro de uma dimensão de reino tomada pela glória de Deus. Aleluia.
O evangelista Filipe, no livro de Atos, ele era transladado de um lado para o outro, aleluia. Elevassuri delefaçaia da caia. Fala, os portais da revelação estão se abrindo. Dentro de você há 7 dimensões para se abrir, se você não sabe, meu querido. Você tem que aprender a operar nas dinâmicas que o Espírito Santo vai começar a te conceder na tua vida, na Baharas. Você vai se tornar uma pessoa muito mais rápida para perceber, para agir, interagir com o Espírito de Deus, com os anjos. Mas tem uma coisa que eu quero falar para você: Deus não trabalha com o seu lado carnal, Ele não quer o seu lado carnal. Isso vai ter que ser mortificado, crucificado. Aleluia, aleluia. No livro de Êxodo, quando vê a consagração do sacerdote, do sumo sacerdote, o Senhor fala: não ungirá a carne do homem, não unge a carne, Ele unge teu espírito. Consagravam as vestes, ungiam as vestes e colocavam sobre o sacerdote. Mas Deus fala: a carne, esse óleo não pode ser aplicado sobre a carne. E quando nós falamos carne, carne é uma condição de um estado, de uma dimensão que o homem passou a viver após a queda de Adão. Após a queda de Adão, segundo Gênesis capítulo 6, o homem se tornou carne. Deixou de ser alma vivente para ser carne. Aleluia. Irmãos, há um assunto que nós vamos ter que entrar, e eu sei que isso vai te mudar a sua mente. Eu vou te exortar muito esses dias, porque você vai aprender agora a orar espiritualmente. Amém, amém. É um assunto muito sério, muito perigoso, mas nós temos que entrar nisso, porque nós estamos em tempo finais. A movimentação no mundo espiritual está uma loucura, irmãos. Nunca houve tanto movimento de espíritos no mundo espiritual e de alma como agora está acontecendo. Nós vamos falar sobre comércio de alma, o que está acontecendo, como os cristãos também estão vendendo a sua alma ao diabo. Como uma pessoa vende a sua alma ao diabo? O que significa a sua alma no reino espiritual? E como nós vamos trazer ela para a dimensão do espírito, para ela ser tomada pela luz que está no nosso espírito, aleluia. Oh, ela sunderemahasite kalamandaramadarabadaragadaya. O que significa que o homem era alma vivente? Significa que não havia nenhuma separação entre espírito e carne e alma, espírito e alma. Havia uma conexão perfeita entre a alma, o espírito e o corpo do ser humano. Ele era alma vivente. Por que ele era uma alma vivente? Porque ele governava na alma? Não. É porque a sua alma e seu espírito eram uma coisa só. Deus fala assim, ó: aquele que se desviar dos meus caminhos, a minha alma não tem prazer nele. Deus tem uma alma, aleluia. Jesus tem uma alma, você concorda comigo ou não concorda? Concorda ou não concorda? Deus tem alma. Ele quer sua alma. E seu grande problema é a tua alma. E essa alma tem que passar um processo de conversão. Pedro diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia, aleluia. A sua alma está em um processo de salvação. O teu espírito, uma vez que ele foi regenerado, ele entrou nos códigos celestiais, ele foi chamado de volta para o Senhor Jesus Cristo. Ele foi resgatado das trevas, ele estava numa morte, uma morte eterna. Ele perdeu total consciência do Altíssimo. Quando Adão ele caiu, a queda de Adão desconectou o espírito dele do trono. Desconectou. Ele tinha acesso pleno. Acesso pleno. Adão era tão perfeito, irmãos. E por ele ser alma vivente, significa que ele tinha um governo completo de espírito sobre a alma dele. E a alma dele podia reinar sobre essa terra. Porque com a dimensão da alma nós reinamos sobre o corpo e sobre essa esfera. Aleluia. Mas com o espírito nós governamos nas regiões espirituais. É com o espírito que nós temos essa dinâmica de subir e descer. Repita comigo assim: eu tenho uma faculdade dentro de mim, espiritual, uma habilidade, que embora eu não sei usar, ela está em mim, e ela precisa ser despertada. Ó, tu sabe multiplicar pão e peixe, está dentro de você. Tu sabe andar sobre as águas, está dentro de você. Tu sabe tudo isso, só não foi despertado.
Quando nós falamos ativar o Espírito, irmão, é o poder de Deus que vem com uma carga de unção, de glória. E a revelação, ela entra nas camadas do espírito humano e mostra a onipotência, revela o que Deus é capaz de fazer. A mente do ser humano começa a mudar sua perspectiva, sua forma de pensar, de agir, de sentir, ela começa a mudar. Aleluia. Acelera, igreja, acelera. Fala, com o meu espírito eu posso correr. Tudo isso pertence a você. Tudo isso pertence a você. Mas tem uma condição, fala, uma condição. Há uma lei que ela vai ter que ser respeitada. Que Deus não quebra essa lei. Você precisa da sua alma e do seu corpo a manifestar o sobrenatural. Você vai precisar que o teu corpo e a tua alma esteja sujeito ao governo de espírito e da revelação. O seu espírito se torna livre quando a tua alma não quer governar acima dele. O Senhor falou para mim hoje, eu estava em oração no comando da meio-dia. Eu vi muitos anjos chegar e um anjo chegava com um livro para mim e falava uma coisa assim, ó. Ensine a eles, olha a palavra que o anjo falava para mim, espírito. Ensine a eles vencer a inimizade entre a carne deles e o espírito deles, filho. Porque é tempo dessa geração ter paz entre espírito, alma e corpo, para que eles possam viver toda a glória que eu tenho para derramar sobre eles. Aleluia. Calamassúria. Você vai vencer essa inimizade que está combatendo o teu espírito dentro de você. Paulo diz que é uma guerra entre a carne e o espírito, e a carne ela se opõe ao espírito. E você tem que entender que ele diz, mas isso não é para permanecer, porque ele fala, eu já estou crucificado, e a vida que agora eu vivo nessa carne, eu vivo o quê? Fala, para a glória do Filho de Deus. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Ei, quando Paulo falou que é uma guerra entre a carne e o espírito, ele não está falando para você se conformar com isso. Ele não está falando para você, acomode-se. Ele não fala para você, é assim mesmo. Ele está falando para você vencer. Para você vencer, ele te diz, aquele que está no espírito, que vive no espírito, ande também no espírito. Ele está falando, vença isso. E hoje você vai vencer toda a resistência da tua mente, da tua alma, que está impedindo de você enxergar pelos olhos do teu espírito. Irmão, sabe que tipo de unção é essa? É uma força, é um espírito de poder, um espírito de força. Sabe por quê? O Senhor, os anjos estão esperando a igreja avançar. Mas esses embaraços, esse impedimento da tua casa, da tua alma, vai ter que começar a cair essas fortalezas. Os principados vão ter que tirar a mão da onde estava retendo as coisas da tua vida. Sabe por quê? Porque você está mais alto do que eles. Você está sentado em um trono, e é ilimitado o poder do teu Deus. Queima a saia. Eu estou profetizando para você, igreja. Acelera, acelera. Que levantar a saia. Ei, eu estou ouvindo barulho de anjo marchando, irmãos. Esses anjos vêm para pegar você e falar para você, corre, suba, vai, vença, eleva a saia, porque operando Deus, quem impedirá? Que levará a satalacha, elevador que decato toria. Pega fogo, pega. Já que você entrou, libera teu espírito, vai. Sobe, lugares altos, sobe isso. Uma vez que entra, não pare. Pega uma revelação. Pega nessa unção que está sobre o apóstolo hoje aqui. Eu não consigo ficar parado, irmãos. Eu não consigo, porque é muito poder. É tempo de Deus tomar a igreja brasileira. Desperta, igreja. Vamos, orando em língua agora, ora em línguas. Ore. Kerevácia. Teredeteito roxia.
Súria. Racaparassaia. O Senhor vai restaurar a tua mente natural e vai conectar ela com a mente do Espírito. O diabo não vai perturbar mais a tua mente com pensamentos poluídos. Essas frequências estão sendo cortadas na tua alma. Ei, igreja, é tempo de libertação, é tempo de avançar. Que ele amarra. Acelera, 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 acelera. Que ele mandará dentro do cubarraci de guia. Hoje o Senhor vai derrubar a fortaleza da tua alma. Isso, filha, corre. É isso aí, ó. Corra no Espírito, filha, corra. Corre, corre, corre. Isso é vida do Espírito, tá? Calamassaragadaia. Você tá correndo, tá correndo. Suba, suba para lugares altos, suba. Vai treinando o teu espírito, a tua mente, porque quando o avivamento chegar, Deus vai fazer loucuras. Ele vai confundir a religião, vai confundir o governo. Cadê os Elias? Cadê os Elias? Que ele maraço de caradaria. Salabarraçaia. Se quer mandar a diria. Fala, o meu corpo é um instrumento de poder. Libera, libera, libera. Salamandara sitecai. Quando você está ativado na dimensão do Espírito, tu libera teu corpo carrega a glória. Teu corpo derruba demônios. Teu corpo está tomado da dimensão do teu espírito. O diabo não pode tocar no teu corpo, porque teu corpo está ungido. É templo do Espírito. Alava sende caradaras. Oh glória, oh glória, oh Senhor da glória, oh Senhor da glória. Liberte a alma do teu povo. Eia. Sabe como eu fui crescendo? Sabe como eu fui crescendo no Espírito? Como é que eu comecei a aprender as coisas do Espírito? Eu não tive apóstolo, profeta para ensinar o que vocês aprendem. Eu não tive pastor para guiar meu irmão. Mas eu fui batizado com o Espírito. Eu aprendi a dar lugar para o Espírito Santo. Eu aprendi a deixar meu Espírito trabalhar. Eu chegava na igreja, o anjo me tomava. Eu dançava, eu dançava. E assim o meu Espírito trabalhava. Fala para o teu irmão, deixa Deus trabalhar, varão. Deixa Deus trabalhar, varão. Alamaço de caia. Teu Espírito quer dançar. Teu Espírito quer correr. Teu Espírito quer falar. Ele é marraçunderetequia. Paulo diz, ó, saia dos rudimentos do Evangelho, progrido para a perfeição, progrido para a dimensão da glória. Igreja, é tempo de vocês receber essa transferência de glória. Os anjos esperam você, o céu espera por você. Você fica esperando pelo céu, e o céu já está mais de 2000 anos aberto, e essa porta o diabo não pode fechar. Quem entrará? Abre os portais da glória. Que entre o rei da glória. Entre o rei da glória. E ele entrou, abriu o caminho, e ele diz, o novo e vivo caminho foi aberto. Ele mandar assim. Ete capucite aqui. Salamandar edoradas. Alá, cedelederede. Os portais estão se abrindo na tua vida. As fontes estão abrindo dentro de você. As fontes do Espírito estão abrindo. As fontes estão se abrindo.
Você veio para o encontro com o Senhor. Irmão, tu vai receber uma descarga de glória. O meu desejo pela tua vida, que tu receba tudo que Deus tem derramado nesse lugar na tua vida. Tu saia desse lugar cheio, abundante. Não haverá espaço para o diabo te condenar. Fala, toda dimensão de condenação, eu saio dela agora. Eu saio dela agora. Porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam pelo Espírito. Saia da elétria, saia da condenação do teu passado, saia dessas frequências malditas, saia do impedimento, saia da escassez, saia dos bloqueios. Começa a quebrar agora. Fala assim: eu quebro agora. Vamos, pode botar para fora, pode botar para fora. Calabatu querebarracia. Vai mandando embora todo pensamento órfão. Manda embora toda praga, toda maldição. Vai mandando. Não aceite mais. Se levacia. Isso, corte com a espada do Espírito agora. Veja a espada na tua mão. Tu tem uma espada, varão. Tu tem um escudo. É só você usar. É só você usar. É isso. É isso. O Senhor está te ensinando um novo processo. Ele está te dando uma nova mentalidade. Ele está tratando com você. Calabadaraçute querebadácia. Pepatacapato correcataias. Peixe tequitia. Peixe tequitia. Peixe tequitia. Peixe tequitia. Barra, pá, 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 pá. Isso. Libera a frequência do Espírito. Isso, teu Espírito. Deixa o teu Espírito falar. Deixa ele receber. Você tem liberdade, pode dar lugar. É isso que você tem que aprender. Dá lugar. Dá lugar. Dá lugar para o Espírito. Dá lugar para o Espírito. Decavassada abaixo. Deixa o Espírito Santo se mover. Deixa o Espírito Santo se mover. Aratokasape. Hoje a ministração dessa noite. Eu não sei quantos aqui vão cair debaixo dessa unção maravilhosa. Mas eu quero saber que aqueles que levantar, o que estava bloqueando a tua visão espiritual, vai ser rasgado esse véu de você. Rasga agora esse véu. Rasga esse véu na tua alma aí. Fala: Senhor, todo véu de incredulidade, de atadura de iniquidade, eu arranco da minha mente agora. Agora, saia da minha mente, saia dos meus olhos. Rasga esse véu agora. Rasga esse véu na tua carne agora. Todo véu de iniquidade estava te bloqueando. Isso não vai te bloquear mais. Não vai te impedir mais. Elevaste que elevasse. Beretefaste quembapish. Sabe por que você não tem avançado? Esses véus malditos, principados, registros de iniquidade, têm impedido você de enxergar a glória e a riqueza. Quem você é? Você é mais do que vencedor. Você está entronizado. Arranca esse véu agora. Arranca esse véu agora. Te levasse te corotocomacia.
Belevesete kapapapapapatatatatitititia. Soranda, ma, tefa, tefati, tefasi, telite, tecaia. Tosanassi melequetefetecaia. Rompa. Pega a força que o Senhor está derramando e decrete sobre a tua vida. Chega de limitações. Chega da minha carne tentar me limitar. Chega dos demônios me enganar. Chega das trevas me enganar. É tempo de eu andar na nível da glória. É tempo de eu chamar a existência as coisas que não existem e chamar a autoridade que está sobre a minha vida. Quem ouve o Espírito, ouça o que o Espírito está falando, ouça o que Deus está te falando. Se ele mandar a badara gadaia. Deixa fluir. Isso é uma preparação para amanhã, filho. Dias de glória na tua vida. Renove o espírito da sua mente. O espírito da tua mente vai encher a tua mente de luz e glória. 1 Coríntios 2,16, e nós temos a mente de Cristo. Eu chamo a mente de Cristo sobre você agora. Anulamos agora toda a condenação, todas essas ondas malignas do cosmos, tudo que as forças de Satanás têm tentado oprimir a tua mente, decrete agora para fora. Para fora. Suba mais alto que os teus adversários agora. Corranda site kap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 a. Roshara katapata kapatu kapatata. Assopra, Senhor, o vento do teu espírito. Que o vento de Deus venha. Vem, Espírito do Deus vivo. Assopra sobre os vales, esse vale de ossos secos. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim dizia o meu Senhor, que entre vida em vossos ossos. Toda a área que estava morta e obscurecida em você, o Senhor está trazendo o vento do Espírito. Decrete para tua casa, vai ter vida. Não vai ter a morte na tua casa. A morte não pode ficar onde tem vida. Receba a vida, receba a unção de ressurreição. Ecretocrocite passe. Sorandarandebetica papapaca tocoraca tatatai terequeteia. Salamandara suteredecaia. Kenesara mahasuderidecaia. Sembababa babaracandoto tocoraquetete que capacatu coracitaca. Sendarabamba sutocorocotototequia. Isso. O espírito humano, operamos em diversas dimensões, irmãos, mas tem um lugar de habitação para o teu espírito. Fala, há um lugar de habitação para o meu espírito. Eu tenho que viver nesse lugar. Isso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita. Você vai aprender a viver, a habitar com uma mente renovada, um coração curado. Deus precisa curar teu coração, irmãos. Curar a sua alma. Curar a sua mente. Há uma guerra que se trava em você. O Senhor quer te libertar disso.
Ele quer libertar a tua alma. Há um lugar de habitação para o teu espírito. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é minha força, minha fortaleza. Falei, nada eu temerei. Aprenda. A chave que começa a virar a dimensão do Espírito é o poder da revelação. Quando a sua mente, ela vai passar um processo de reaprendizagem. Tudo que ela aprendeu, vai ter que aprender de novo. Tudo que você foi ensinado na sua geração, para seus pais, que foi distorcido, é isso que te impede. A alma é um depósito, irmãos. É um depósito sem fim. E esta alma precisa ser livre, liberta de toda a carga errada, todo conceito distorcido, todo princípio de principado vai ter que ser quebrado na dimensão da tua mente e da tua alma. Essas são fortalezas que bloqueiam teus neurônios, que bloqueiam o portal da imaginação e está santificado. Porque Deus deu a imaginação para o homem, para ele ver, para ele sonhar, para ele conectar entre o natural e o espiritual e os olhos espirituais se abrirem. Tem que ser restaurado isso em você, sua mente. Eu fui passando processo e processo na minha vida para ser restaurado isso aqui. Você está decidido a andar no Espírito e viver no Espírito? É muito poder, irmão, muita força. Eu vou ministrar em pessoas aqui, irmãos, que tem que ser anuladas essas ataduras malditas que está te pedindo. Me dá uma angústia, às vezes, de ver pessoas honestas, pessoas boas, que não conseguem crescer, não conseguem avançar na vida. Essa falta de revelação de paternidade, essa falta de revelação de identidade, irmãos. A mente, ela processa daquilo que ela aprendeu, do que o teu coração é. Teu coração vai ter que ser mudado, transformado. Sua mente passa a pensar de uma outra esfera, outra dimensão. Os pensamentos de Deus têm que estar na sua mente. Irmãos, fala, tudo em mim é espiritual. Apóstolo, mas por que fala o homem da carne? O carnal é aquele que não nasceu do Espírito, filho. Você não é mais carnal. Você agora é um homem e uma mulher espiritual. Fala, eu estou pegando uma chave hoje. Estou entendendo que a minha mente, ela é espiritual. Ela só precisa aprender. É só aprender. Quando eu vou entrar em oração, quando eu já sinto a dimensão, os anjos chegando, a minha mente ela vibra, começa a vibrar nessa mesma dimensão. Por que você viu assim? Porque é muito poder que vem na mente. A mente fica cheia da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. É só você soltar. É só você liberar. Vamos ensinar desde a escolinha. As crianças, elas começam a ver as coisas fantasiosas. Fala do amiguinho oculto, aquele que está invisível. Ela fala que está vendo um pássaro, não tem pássaro. Aí tu fala, não menina, para com isso. Ensina para ela quem Jesus é. Ensina ela a ver Jesus no Espírito. Fala para ela assim, para o teu filhinho assim, ó, teu amiguinho invisível é Jesus. Apresenta a Bíblia, ora com ela, governa do Espírito. E abre uma dimensão para o teu filho ver, para a tua filha ver. Ajuda a abrir a dimensão do Espírito para a tua criança ver. Ela vai começar a ver Jesus.